Se a sociedade feliz, a sociedade dos felizes, não estava exatamente ali na esquina, sua chegada iminente já havia sido antecipada nas pranchetas dos homens que pensavam, enquanto os contornos que eles esboçavam ganhavam carne nos serviços dos homens que faziam. E o objetivo para o qual os homens que pensavam e os homens de ação dedicavam suas atividades era a construção de uma nova ordem. A recém-descoberta liberdade tinha que ser empregada a serviço da rotina disciplinada do futuro. Nada deveria ser deixado por si, caprichoso e imprevisível, sujeito a acidentes e contingências. Nada deveria ser deixado em sua forma presente se esta pudesse ser melhorada, tornada mais útil e efetiva. Esta nova ordem, na qual todas as pontas, apesar de temporariamente soltas, seriam atadas outra vez e os náufragos restos de fatalidades passadas, agora abandonados em uma ilha deserta ou à deriva, seriam assentados, reassentados e fixados em seus lugares certos. Deveria ser maciça, sólida e feita para durar. O grande era bonito, o grande era racional. Abre aspas, grande, fecha aspas, significava poder, ambição e coragem. O lugar de construção da nova ordem industrial estava salpicado de monumentos a esse poder e a essa ambição, feitos de ferro e esculpidos no concreto. Monumentos que não eram indestrutíveis, mas certamente feitos para assim parecerem, assim como fábricas gigantescas, cheias até a borda de volumosas maquinarias e inúmeros operadores de máquinas, ou enormes redes de canais, pontes e trilhos de ferrovias pontilhados de estações imitando os templos de adoração da eternidade de outrora. Henry Ford ficou famoso por declarar que, abre aspas, a história é uma trapaça, fecha aspas, e que, abre aspas, nós não queremos tradição, fecha aspas. Abre aspas, queremos viver no presente, e a única história que vale a pena é a história que fazemos hoje, fecha aspas. 4. Nota de rodapé. O mesmo Henry Ford, um dia, duplicou os salários de seus trabalhadores, explicando que desejava que eles comprassem seus carros. Essa foi, é claro, uma explicação com ar de deboche. Os carros comprados pelos operários de Ford eram uma fração mínima do total de vendas, e dobrar o salário aumentou bastante os custos produtivos de Ford. A verdadeira razão para essa medida pouco ortodoxa foi o desejo de eliminar a irritantemente alta mobilidade da força de trabalho. Ele queria atar seus empregados às empresas Ford de uma vez por todas e fazer render o dinheiro investido no treinamento e fazê-lo render outra vez com a duração da vida de trabalho de seus trabalhadores. E para atingir tal efeito, Ford precisava imobilizar sua equipe. Precisava fazê-los tão dependentes do emprego em sua fábrica como ele mesmo dependia para sua riqueza e poder de empregá-los. Ford disse alto o que outros apenas sussurravam, ou melhor, expressou o que outros, em situação similar, sentiam, mas eram incapazes de expressar. O uso do nome de Ford como modelo universal das intenções e práticas típicas da, abre aspas, modernidade pesada, fecha aspas, ou do, abre aspas, capitalismo ortodoxo, fecha aspas, tem boas razões. O modelo de Henry Ford de uma nova ordem racional estabeleceu o horizonte para a tendência universal do seu tempo, um ideal que todos os demais empreendedores da época lutavam para atingir. O ideal era ligar o capital e o trabalho em uma união que, como aquele casamento feito no céu, nenhum poder humano poderia desfazer. A, abre aspas, modernidade pesada, fecha aspas, era o tempo do compromisso entre capital e trabalho, fortificado pela mutualidade de sua dependência. Os trabalhadores dependiam de empregos para terem o sustento. O capital dependia de empregá-los para sua reprodução e crescimento. Esse encontro tinha um endereço fixo. Nenhum dos dois poderia se mover para a outra parte com facilidade. As paredes maciças da fábrica mantinham ambos os sócios em uma prisão compartilhada.
O capital e os trabalhadores estavam unidos, poderiam dizer na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. A fábrica era a residência comum deles, o campo de batalha para a guerra de trincheiras e o lar natural de esperanças e sonhos. Para que ambos, capital e trabalho, pudessem se manter vivos, cada um precisava ser mantido como mercadoria. Os donos do capital tinham de ser capazes de continuar comprando o trabalho, e os donos desse precisavam estar alerta, saudáveis, fortes e, de certo modo, atraentes, para não afastar os possíveis compradores. Cada lado possuía, abre aspas, capital investido, fecha aspas, para manter o outro na devida condição. Não é de admirar que a, abre aspas, remercantilização, fecha aspas, do capital e do trabalho tenha se tornado a principal função e a preocupação dos políticos e do Estado. Os desempregados eram, de fato, um, abre aspas, exército de reserva de trabalho, fecha aspas, que deveria ser mantido sempre em estado de prontidão, para o caso de ser chamado de volta ao serviço ativo. O estado de bem-estar social, em estado inclinado a fazer apenas isso, estava por essa razão genuinamente, abre aspas, além da esquerda e da direita, fecha aspas. Um apoio sem o qual nem o capital nem o trabalho poderiam sobreviver, muito menos mover-se e atuar. Algumas pessoas viram o estado de bem-estar social como uma medida temporária, que se retiraria do negócio no momento em que a segurança coletiva contra o infortúnio deixasse os assegurados confiantes e engenhosos o bastante para desenvolverem ao máximo seus potenciais. Os observadores mais céticos viram-no como uma operação de limpeza e cura financiada e gerenciada coletivamente a ser mantida enquanto a empresa capitalista continuasse gerando um desperdício social que ela não tivesse a intenção de reciclar ou recursos suficientes para tanto, ou seja, por um longo tempo. Havia um acordo geral, no entanto, de que o estado de bem-estar social era um mecanismo pensado para lidar com as anomalias, prevenir o afastamento das normas e tornar difusas as consequências de quebrá-las, se isto ocorresse a si mesmo. A norma dificilmente colocada em questão era o compromisso mútuo direto, face a face, do capital e do trabalho, assim como a solução de todas as questões sociais importantes e vexatórias dentro da estrutura de tal compromisso. Qualquer um que conseguisse seu primeiro emprego como jovem aprendiz na Ford poderia estar certo de terminar sua vida de trabalho no mesmo lugar. Os horizontes de tempo da, abre aspas, modernidade pesada, fecha aspas, eram de longo prazo. Para os trabalhadores, os horizontes eram marcados pela possibilidade de um emprego vitalício dentro de uma companhia que poderia não ser imortal, mas cujo período de vida se estendia muito além da expectativa de vida de seus trabalhadores. Para os capitalistas, a, abre aspas, fortuna da família, fecha aspas, pensada para durar além da expectativa de vida de qualquer membro isolado, era idêntica às fábricas que eles herdavam, construíam ou pensavam agregar ao patrimônio da família. Em resumo, a mentalidade de, abre aspas, longo prazo, fecha aspas, se devia a uma expectativa nascida da experiência e amplamente corroborada pela experiência de que os respectivos destinos das pessoas que compram o trabalho e das pessoas que o vendem estarão entrelaçados de maneira próxima e inseparável por um longo tempo, em termos práticos, para sempre, e que, portanto, conseguir uma forma suportável de coabitação e do, abre aspas, interesse de todos, fecha aspas, assim como a negociação das regras de boa convivência da vizinhança, seria entre os donos de casas construídas na mesma propriedade. Como Richard Sennett descobriu, 5, nota de rodapé, até mesmo as impessoais fichas de horário, ardentemente odiadas pelos artesãos livres de ontem, arrebanhados pelas fábricas capitalistas, e tão vivamente descritos por E.
P. Thompson, assim como suas, abre aspas, novas e melhoradas, fecha aspas, últimas versões na forma das infames medições de tempo de Frederick Taylor. Esses atos de, abre aspas, repressão e dominação praticados pela gerência em prol do crescimento das organizações industriais gigantes tinham se transformado numa arena em que os trabalhadores podiam fazer suas próprias exigências, uma arena de delegação de poder, fecha aspas. Sennett concluiu, abre aspas, a rotina pode rebaixar, mas também pode proteger. Pode decompor o trabalho, mas também pode compor uma vida. Fecha aspas. À medida que se assumia que ficar na companhia um do outro iria durar, as regras desse estar juntos eram foco de intensas negociações, algumas vezes de confrontações e demonstrações, outras vezes de trégua e acordo. Os sindicatos refundiram a impotência dos trabalhadores individuais em um poder de barganha coletivo e lutaram para remodelar as regulamentações incapacitantes em direitos trabalhistas e transformá-las em restrições à liberdade de manobra dos empregadores. Essa situação mudou e o ingrediente crucial da mudança é a nova mentalidade de, abre aspas, curto prazo, fecha aspas, que veio substituir a de, abre aspas, longo prazo, fecha aspas. Casamentos, abre aspas, até que a morte nos separe, fecha aspas, passaram a ser uma raridade. Os sócios não esperam mais ficar muito tempo na companhia uns dos outros. De acordo com os últimos cálculos, um jovem norte-americano com um nível moderado de educação espera mudar de emprego pelo menos 11 vezes durante sua vida. E essas expectativas de, abre aspas, mudança de emprego, fecha aspas, certamente continuará crescendo antes que a vida laboral da atual geração termine. Abre aspas. Flexibilidade, fecha aspas, é o slogan do dia e, quando aplicado ao mercado de trabalho, significa fim do emprego, abre aspas, como o conhecemos, fecha aspas. Trabalhar com contratos de curto prazo, contratos precários ou sem contratos, cargos sem estabilidade e com cláusula de, abre aspas, até novo aviso, fecha aspas.